tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de janeiro de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2532, tem 4 páginas, 41 elogios e 9 máximos. O tema é dissecção parapsíquica. A especialidade é autopesquisologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aí e dedicação é a nossa professora Ana, que está aí firme para o que deve é. Definição. A dissecção parapsíquica é o ato ou efeito de a consciência uma mulher decompor, analisar, identificar e explicitar minuciosamente o conteúdo das vivências parafenomênicas com o propósito de ampliar a cognição paraperceptiva. As autopensenizações analógicas, a concentração no ato de pensenizar com profundidade, a investigação da estrutura da autoparafenomenalidade, o esquadrinhamento das especificações do perfil parapsíquico pessoal, a decomposição das inter-relações interdisciplinares, a dissecção prioritária das realidades perceptivas, o ato de garimpar, o ato de subdividir, o rigor pesquisístico, a atenção dividida, o exame minucioso da motivação do trabalho com as energias, o período de reflexão profunda sobre o conteúdo da vivência parapsíquica, a aplicação do arco voltaico e a verificação dos percentuais de animismo e parapsiquismo das manifestações pessoais, o descortino do parapsiquismo, as vivências parafenomênicas, apresentadas de variáveis ainda não detalhadas, a autopercepção das particularidades dos ambientes subjacentes à ocorrência do fenômeno parapsíquico, a decomposição dos fenômenos da EQM, quer dizer, a experiência da quase morte. Agora, nós temos aí na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Desrepressão parapsíquica, escala das parapercepções, manifestação parapsíquica, sinalética parapsíquica e tradução parapsíquica. Frase enfática. A dissecção parapsíquica favorece a ampliação exaustiva da cognição, potencializando a parapercepção intelectual e a cosmovisão das interações multidimensionais na tarde expositiva. Você emprega a dissecção parapsíquica para ampliar o desenvolvimento holossomático? Qual aprendizado e resultado assistencial vem obtendo? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Anatomização, averiguação, compreensão, investigação, interpretação. Pormenorização, paracognição, paralucidopensenidade, racionalidade, exaustividade, esquadrinhamento, esmiuçamento, detalhamento, autoexame, autocriticologia, autopesquisologia, dissexiologia, parapercepciologia, parafenomenologia e parahermeneuticologia. O verbete hoje do dicionário é silenciologia, ele tem 2 páginas e meia, e do argumento é autossomatológico, e o argumentário aí tem 12 itens, que são megapensênios trivocabulários, 12 megapensênios trivocabulários para mostrar o argumento. Agora, a verbetógrafa. Na fatologia, página 14, primeira linha. Favor ampliar a investigação da estrutura da autoparafenomenalidade. Alô, tá. A investigação da estrutura é o seguinte: a estrutura, né, que tem uma sequência, ela tem uma ordem. E a autoparafenomenalidade é a sua manifestação parapsíquica. Então, você vai investigar
como que se organiza essa manifestação parapsíquica em você. Então, um exemplo, você começa o estado vibracional, né, depois você vai para a esterilização da energia, depois você vai para a assimilação da energia, e aí por diante. Então, ela tem uma estrutura, é bom você seguir essa estrutura. E começa tudo pelo estado vibracional. Na segunda linha, o esquadrinhamento das especificidades do perfil parapsíquico pessoal. O perfil parapsíquico, você vai definir, você vai fazer essa pesquisa, você vai fazer essa dissecção de como que é o teu perfil, se você é ectoplasta, se você é um clarividente, se você é um projetor, certo? Então, você vai fazer essa pesquisa, você vai ver todos os lados, ver todos os ângulos desse perfil e mais a sua especificidade, o que é mais específico desse perfil. Na quinta linha, de baixo para cima, o combate pessoal aos exageros nas experiências parapsíquicas. É comum no início, quando você está estudando o seu autoparapsiquismo, né, porque a especialidade dele é autopesquisologia, então você cometer excessos. Um exemplo, você está vendo, através da clarividência, um determinado objeto, e você, às vezes, não compreender bem, e você cometer esses excessos, ou para mais ou para menos. Então, é importante esse detalhe, assim, de você ficar atento a essas... Você não exagerar, nem para mais, nem para menos. Você ser fidedigno ao que você está vendo ali. Professor, no DAC em Telepatiologia, página 13, favor detalhar melhor a afirmação. O silêncio do homem é diferente do silêncio do animal subhumano. Esta é a prova da fala do silêncio, ou seja, a telepatia do silêncio. A gente, por exemplo, você convivendo muito com um gato, com o passar do tempo, ele telepatiza para você. Você pode fazer telepatia com ele. Já existem muitos veterinários que até aconselham os donos a fazer telepatia com um pet, o animal doméstico. Então, ele é silencioso, mas ele fala pelos pensamentos que ele já tem na cabeça. Então, isso aí é muito importante. É a fala do silêncio. Existe, então, uma telepatia silenciosa. Na taxologia, página 14, poderia explicar os itens 02, cosmoeticologia, e 11, ressexologia? Não, é página 14, eu acho que é aqui, ó. É comigo isso aqui. Parece lá com você, mas não é, não. Agora, o item 02 não é cosmoeticologia, é codicologia. Cosmoética é o 03, ele colocou errado. O silêncio cosmoetificador é aquele que tem cosmoética pelo silêncio. Então, a pessoa não fala para não criar problema para outra pessoa. Agora, na ressexologia, o silêncio autorreciclador é aquele que permite fazer a reciclagem, porque leva as outras pessoas a refletirem. Aí vem a reciclagem. Agora, esse aqui é para você, a verbetógrafa. Na fatologia, página 14, segunda linha. Veja, a página é a mesma, mas é outra. Poderia explicar o esquadrinhamento das especificidades do perfil parapsíquico pessoal? Está lá. Não, vai falar, isso aí é sempre assim. Ó, deixa, porque às vezes eles misturam tudo. Você vai analisar primeiro o seu perfil parapsíquico, né? Se você é um ectoplasta, se você é um clarividente, se você é um projetor, certo? E daí, com isso, você fazendo essa análise, você vai, vamos dizer assim, esquadrinhar, você vai ver de todos os lados, de todos os ângulos, a especificidade desse perfil. O que tem mais específico, o que tem mais de concreto nesse perfil parapsíquico aqui? Agora, na sétima linha, favor comentar e dar exemplo de como ocorre o combate pessoal aos exageros nas experiências parapsíquicas. Como eu já tinha colocado, os exageros é o seguinte: quando você
a pessoa está, vamos dizer assim, novata, ela está inexperiente ainda no seu parapsiquismo, ela vai ver, um exemplo, através da clarividência, um objeto. E ela, na sua, vamos dizer assim, ela coloca muito ansiosismo, não tem muito discernimento, ela vai cometer os seus exageros, ou para mais ou para menos. Então, colocando um exemplo pessoal meu, às vezes no rosto, através da clarividência facial. Então, às vezes você vai ver vai se transfigurando no rosto daquela pessoa, vamos dizer assim, é uma mulher, um homem. Aí a barba, você começa a ver uma barba no rosto de uma mulher, lógico. Você vai começar a perceber que aquilo ali é uma consciência que está, através da clarividência facial, você está começando a enxergar. E você, com isso, às vezes pode exagerar, pode confundir, às vezes, com o personagem, com uma pessoa que você conhece, aí você pode achar que é aquela pessoa, e às vezes não é. Então, por isso que é importante de você não cometer esses exageros. Em Crescendologia, página 15, poderia explicitar mais o crescendo das autoexperimentações parapsíquicas? Crescendologia, só um pouquinho aqui. Está aqui. Qual que é o professor? Só repetindo lá. Página 15, crescendo. O crescendo das autoexperimentações parapsíquicas. Porque quando você começa a investir no teu parapsiquismo, você vai tendo uma gradação. Um exemplo, no meu primeiro acoplamentário, né, que eu fiz, eu tinha um determinado tipo de vivência. Aí, recentemente, eu fiz meu 10º experimento no acoplamentário. Aí, o que acontece? Aí, você, lógico que houve um crescendo, houve uma mudança, houve vamos dizer assim, mais um aprofundamento que acabou acontecendo, certo? Professor, sei que toda mitologia tem estreita ligação com o modo de funcionamento da vida em forma simbólica. Qual a ligação do Zéfiro com Hermes, que é o grego, Mercúrio, que é o romano, e o Tote, que é o egípcio? Em uma tertúlia, o senhor falou sobre a pedra bem redonda. Isso tem ligação simbólica com a pedra filosofal a que Hermes se referia? Não, o que nós estamos chamando da pedra bem redonda aqui é devido ao processo da energia da esfera. Isso aí, às vezes, é importante. Às vezes, você pega uma pedra redonda, ela tem mais energia do que as outras. Então, o que eu quero é ver se nós achamos desse jeito e fazer a experiência. Eu já experimentei isso, e depois a gente foi ver a pedra redonda. Na verdade, era um aerolito, um meteorito, tinha vindo de fora. Entende? Uma pedra que a gente viu que está redonda demais. Agora aqui, a verbetógrafa. Em trinomiologia, página 15, poderia expandir o trinômio de secção, detalhamento, exaustividade? Esse trinômio é importante na sua pesquisa, porque quanto mais você vai se aprofundar, mais você vai ver detalhes, mais você vai tirar proveito desses detalhes. E com isso você vai ampliando o teu parapsiquismo, que é esse o objetivo da dissecção. Gente, isso aqui é o Jornal da Fronteira, que é agora de dezembro de 2012, que fala aqui, na página 10, sobre a Sheila. Está até uma foto bacana sua aqui, ó, de estrela aqui na história. Refugiada de guerra conta a experiência do cativeiro. A atividade marcou o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Ela falou lá no Teatro Barracão, numa roda de conversa. Autora do livro Gestante Bomba. Ela narra horrores da guerra que viveu no Líbano em 2006. Está aí os detalhes da coisa com a big fotografia. Está bacana isso aqui. Eu ainda não tinha visto, não, por isso que estou falando hoje. Agora, tem uma coisa que eu não entendi. Eu nunca vi a Lucia aqui embaixo. Pode me dizer qual o motivo? Qual é o santo do dia? O que houve com você? Você escorregou, caiu na escada? Não, é com uma consulta que eu fiz para ela quando estava... Posso colocar? Daí você complementa. Ah, então é isso. Então é por causa do verbete. É a defesa do verbete. Ah, foi. Ah, sei. Ah, então é isso. Então tá certo. E eu fiz uma consulta a ela sobre o livro dela. Você não precisa ir embora, não. Fica aí. Pelo contrário, ela vai se chegar, professor.
Porque o livro dela faz uma dissecção na EQM. E eu coloquei aqui no parafatologia. Tá então, eu certo. fiz uma consulta pessoalmente a ela. Ela e é ela especialista gentilmente. de EQM. Isso. Então, EQM e Beringa. tanto que eu trouxe o livro dela aqui, olha. Vou ter Tá para aqui. contar. A autora, ó. Então, tá certo. Você está no trono. É lógico. Agora, Arlindo, faz favor. Funcionou. Ana, então a fatologia, a sexta linha, você tem aí as anotações das minudências ocorridas nas práticas diárias da TENEPS. Eu gostaria, se você tiver as experiências pessoais disso, por favor. É que essas anotações, porque a pessoa, às vezes, ela fica equivocada só na experiência dela, na prática dela da TENEPS, né? Vamos dizer assim, no ambiente dela, na casa dela ali. E ela, às vezes, esquece que os laboratórios daqui do CIAEC, eles são, quer dizer, o laboratório da TENEPS, né, ele é muito enriquecedor. E quando você vai fazer um experimento no laboratório, é sempre colocado, e eu fiz desde o início esse laboratório, da inauguração, você fazer muitas anotações durante o experimento que você realiza, certo? E daí, o que acontece? É interessante, daí quando você vai fazer tipo um levantamento, que também está aqui na fatologia, você observar e colocar essas anotações, às vezes, de coisas que você acha que não tem muita importância. Mas daí, quando você vai fazer essa junção dessas anotações, você vai ver que vai acrescentar e você vai perceber muito mais parapsiquismo, né, e fenômenos parapsíquicos que ocorrem tanto durante o experimento do laboratório, como vai ajudar a ter na tua própria vivência da prática da TENEPS. E na parafatologia, a página 14, a penúltima linha, depois segue na última, a autocrítica quanto ao reconhecimento dos sinais de identificação da sinalética energética anímica e parapsíquica pessoal. Podia dar uma geral, por favor? Na dissecção, é importante você ter a autocrítica, porque, como é uma alta pesquisa, você desenvolveu o senso crítico, né, com você mesmo e durante as tuas vivências, durante a prática do parapsiquismo, certo? E esses sinais estão relacionados com o extrafísico. Porque a gente sabe que a sinalética, ela vai saber se você vai reconhecer se é uma consciência patológica, né, está relacionada à assistência, se é um amparador, que às vezes, lógico, está fazendo parte daquela assistência ali, ou se é, às vezes, uma outra, vamos dizer assim, um outro assunto que não é importante naquela identificação. Então, um sinal, por exemplo, assim, uma coceirinha, certo? Então, aquilo ali é um sinal, mas você achou, opa, a minha perna formigou e tudo ali, você não leva em conta. E daí, a partir do momento que você vai esmiuçando, você vai aprofundando, você vai dar mais valor a essa identificação, essa aparentemente coceirinha, para identificar a sinalética, tanto que anímica como parapsíquica, né? Obrigado, hein? Oi, Ana. Oi. Na página 15, trinomiologia, você pode ampliar esse último trinômio, numeração, tabela, esquema? Você tem alguma técnica para fazer isso? Como é que é feito? Olha, eu trouxe aqui a minha vivência, né? Porque, como é autopesquisa aqui, eu participei, nós somos colegas, né? O aprofundamento da conscienciometria, certo? E aqui eles utilizam, né, programa de autoergonometria, que está relacionado ao parapsiquismo,
né, que você vai ver as energias do chakra que você percebeu, desassim, né, hipótese de sinalética. Então, isso aqui, para mim, eu achei assim que foi muito importante, ajudou muito no meu processo do parapsiquismo, e eu achei interessante colocar e compartilhar com vocês. Pode ser. Ana, na página 16, na exemplologia, você fala da dissecção do estado vibracional. Que Sim. itens que você considera, assim, quando você vai fazer essa análise? Bom, eu faço estado vibracional faz uns 15 anos. Então, eu lembro assim que no início eu nem sabia como que era a energia. Então, na minha pesquisa, assim, que como eu queria entender mais, o professor falava na aula, mas depois você, na tua vivência, eu achei assim que foi a técnica dos 700 experimentos que me ajudou muito na ocasião, certo? Porque ali dizia que mesmo que você não entendesse o que era energia, você devia de insistir, persistir, certo? Então, aquilo me ajudou muito. E à medida que você vai praticando, que você vai vivenciando, porque é uma coisa que é interessante a gente fazer uma colocação aqui, porque o parapsiquismo, ele tem o princípio da descrença. Porque às vezes você vai... Já me aconteceu comigo, de eu contar uma ocorrência de um fenômeno parapsíquico que aconteceu comigo, e a pessoa diz assim, mas eu tenho que acreditar no que você está falando? Aí eu devolvi para ela, falei assim, você não tem que acreditar, você tem que fazer a técnica, você tem que vivenciar a técnica. Aí que eu coloquei para ela, eu emprestei para ela todo o material que eu tinha sobre o estado vibracional. Porque o parapsiquismo sadio, saudável, é bom a gente colocar aqui, que é através do estado vibracional. E foi através dessas experiências do estado vibracional é que eu tive uma extrapolação parapsíquica, que eu também coloco mais adiante, né, no verbete ali, em que eu fiz a técnica de 3 dias do laboratório, e eu trabalhei lá, estudei toda a conscienciologia, os livros que estavam no laboratório, e eu trabalhei muito a energia. E é onde foi que eu vi uma consciência do meu lado, certo? E ela trabalhando junto comigo, nós duas, trabalhando a historização da energia, e é onde as paredes dos laboratórios, né, desapareceram, e eu tive uma experiência que para mim foi muito marcante e significante, que para mim foi um extrapolacionismo parapsíquico que eu tive. E eu falo que isso é possível, é só questão de você se dedicar. Porque eu invisto muito em parapsiquismo, porque eu, quando era criança, eu via consciência. Eu tinha clarividência, só que eu não entendia e não tinha muito com quem, vamos dizer assim, dividir, certo? Então, quando eu conheci a conscienciologia, eu me identifiquei justamente por causa disso. E eu fazendo a pesquisa, o levantamento, quando eu estava fazendo o verbete, foi uma coisa assim que o parapsiquismo faz parte do curso intermissivo. Então, eu já vejo que aquele é meu interesse que eu tinha desde criança, e aprofundar, ser um parapsiquismo cosmoético, né, um parapsiquismo assistencial, já trazia, com certeza eu já trago essa ideia inata do curso intermissivo. Então, para mim foi muito gratificante eu fazer vários levantamentos desse verbete aqui, que foi somar, foi fazer vamos dizer assim, um acrescentamento para mim desse entendimento, certo? Alô, aqui em cima, no ar. Pode falar, Eucádio. É o seguinte, poderia explicar na página 15 o último efeito intelectual nos fenômenos parapsíquicos? Bom, quando você começa, eu acabei de contar a minha casuística, né, as minhas vivências parapsíquicas aqui, e esse, para mim, é um efeito, porque eu comecei a minha parte intelectual sobre os fenômenos parapsíquicos, ela acrescentou, ela mudou. Então, eu sou muito grata pelo fato de ter feito esse verbete, porque a primeira assistida fui eu. Porque quando você vai fazer o levantamento, você vai pesquisar, você vai para o Holocer, você vai para a Holoteca, você vai para o Holociclo, você vai nos livros da conscienciologia, você faz
nos teus anotações, nos teus achados. Com isso, dá o efeito intelectual dos fenômenos parapsíquicos. Então, posso dizer que houve um acrescentamento na minha intelectualidade sobre parapsiquismo. Outra pergunta na fatologia, na antepenúltima linha, quando fala na autopercepção das particularidades, etc. Podia ampliar isso aí? Deixa eu deixar aqui, Rosa. Na quarta linha. Quarta linha da fatologia. Não, na parafatologia, desculpe. Página 14, na parafatologia, na quarta linha. Esse aqui é o seguinte. Quando você vai num ambiente que ocorre o fenômeno parapsíquico, é interessante você ver os detalhes dos ambientes. Então, um exemplo, se você ocorreu numa casa, certo? Qual é o recheio decorativo daquela casa? Que, de repente, naquele ambiente, naquela casa, pode ter um bagulho energético, certo? Então, é nesse sentido que eu coloquei aqui, certo? As particularidades dos ambientes subjacentes à ocorrência do fenômeno parapsíquico. Professor, o senhor conhece a obra A Voz do Silêncio, de Blavatsky? Poderia comentar sobre a técnica de reflexão de 5 horas em Ateneps relacionada ao silêncio? Olha, o problema todo é o seguinte, é muito importante o silêncio, a reflexão e o isolamento quando ele é cosmoético, quando ele é harmônico. Então, a reflexão de 5 horas faz com que a pessoa, então, entre dentro de um silêncio dinâmico, ou seja, ela começa a pensar acima e além da qualidade daquilo que ela pensava antes, através de um tema escolhido, oportuno e necessário. Então, a coisa muda de figura. Agora, o silêncio, aí no caso, é muito importante. Agora, a verbetógrafa, em Parafatologia, página 14, terceira linha, poderia expandir as neovivências parafenomênicas acrescentadoras de variáveis ainda não detalhadas? Essas neovivências, porque o fenômeno que ocorreu com você em determinada ocasião, certo? Você tem aquela experiência, lógico, que você guardou na sua memória. Aí, às vezes, você vai fazer uma viagem, você vai num ambiente em que você não tinha ido antes, quer dizer, nessa vida, né? Nada impede que você não foi nas outras vidas, mas nessa vida aqui, certo? Vai ocorrer. Só que o que acontece? Ela vai ser não vai repetir a mesma, mas ela vai ser uma vivência nova. Por quê? Porque o ambiente é novo, você não conhecia, você não, vamos dizer assim, não tinha estudado a energia daquele ambiente. Então, por isso que ela vai ser uma neovivência parafenomênica, acrescentadora das variáveis ainda não detalhadas. Como a organização afeta a dissecção parapsíquica? Como melhorá-la cada vez mais? A organização, eu vejo assim que ela, no meu caso, né, vou citar a minha casuística, começa pelas tuas próprias anotações, pelo teu arquivamento, pela tua coletânea de dados. É como eu citei aqui, né, nesse programa que eu fiz da ergonometria da Conscius, né, que eu participei, e esses dados aqui me ajudaram muito. Então, eu tenho minhas anotações das ocorrências que acontecem comigo, e eu procuro sempre organizar, ter sempre numa pasta os cursos que eu fiz, as vivências com as pessoas. Eu acho que começa por aí. No verbete do DAC, em taxologia, página 14, poderia ampliar o item 12, soliloquiologia? Soliloquiologia, eu digo que solilóquios exigem silêncios. O problema todo é o seguinte, solilóquio é o processo da pessoa ter um diálogo chamado monólogo consigo mesma. Então, é ela pensando consigo própria. Então, é a palavra mental que ela repercute aquilo que a pessoa pensa. Então, o solilóquio seria, aí, no caso, um monólogo que exige silêncio, que a pessoa tem que concentrar naquilo que ela está pensando. É isso que nós chamamos a atenção aqui no caso. Agora, veja, isso tudo está de acordo com a silenciologia, que é
o título aqui do verbete. Ainda no DAC, na explicitaciologia, página 14, 4ª linha, poderia comentar o trecho: todo o silêncio prolongado da pessoa assistida deve ser investigado. Sim. Por quê? Se a pessoa está sendo assistida, é preciso ver porque que ela silenciou. Pode ser um desmaio, pode ser uma morte, quer dizer, dessoma, pode ser uma introversão ou alguma concentração dela, sempre é bom a gente saber. Isso é o óbvio. O silêncio tem muita razão de ser durante um episódio de assistência. Professor, qual a relação do fronto chakra com o cordão de ouro e das energias do corono chakra com o mental soma? Olha, tem sua relação sempre, mas agora a coisa mais séria que existe aí no caso não é fronto chakra com cordão de ouro, não. O problema da pessoa sair com o mental soma sem precisar de ter muita ligação com as coisas todas. O cordão de ouro é praticamente quase inexistente, né? Porque a pessoa vai ter mais noção daquilo. Ela tem já taquirritmia, ela então tem o processo muito mais de organização, de movimento com o holossoma dela. Agora, as energias do corono chakra com o mental soma têm sua razão de ser. É tanto que o corono chakra é difícil da gente ver o que se passa com ele. Porque quando você vai estudar o corono chakra, se aprofunda um pouco mais, você descoincide, você se projeta. Aí, o corono chakra praticamente perde a razão de ser. Professor, como funciona o grupo karma no extrafísico? Existe como nexo de evangelho? Existe como nexo de todo tipo, devido ao processo da dogmatização e da doutrinação desse povo. Tem de evangélico, tem de católico, tem de umbandistas, tem de judeus, tem de artista, tem de tudo. Sou dissidente na minha família, logo penso que essa situação deve me posicionar em outros grupos kármicos. Estou certo em minha análise? A minha afinidade muda? É lógico que muda tudo, quando você muda, muda tudo. Agora, vamos pensar na história, tudo faz parte do serviço. E veja bem como é que é a sua vida e os detalhes com quem você se relaciona. A professora Ana, ao ler esse verbete, surgiram tantas questões que penso que seria muito interessante ter um curso sobre esse verbete. Olha, poderia ampliar a questão do animismo e do parapsiquismo? Gostaria também que falasse sobre suas relações com a maturidade parapsíquica. Está vendo? Ó, faz um curso. Bom, eu vejo assim que... Esse aí é um senhor lá de Itu, em São Paulo. Olha, como eu já coloquei, para mim foi muito importante fazer esse levantamento de dados para fazer esse verbete. A pessoa que mais ganhou fui eu, então eu pensei assim, se teve um ganho, também vou atribuir com as pessoas, né? E eu vejo que está aí. Professor, no DAC em Conviviologia, página 13, poderia aprofundar a frase: há possessões interconscienciais silenciosas? O problema é o seguinte: a pessoa pode estar possessa e não falar nada, porque a própria possessão faz a pessoa ficar calada pelas coisas que ela está sentindo. Hoje mesmo eu estive falando sobre possessão e de manhã com a turma, sobre o problema daquele jovem. É muito comum isso aí. É mais comum do que a gente pensa. É que o povo não conhece, não sabe nada disso. Aquele jovem, por exemplo, está no fim da adolescência, que leva a mão esquerda do externo, assim, ó. Geralmente isso é processo de possessão vampirizadora braba. Quando a pessoa, então, está sendo dominada, e ele, então, vem o assediador, pega a pessoa, aquela pessoa começa a chupar a energia das outras. Mas a energia só passa por ele, e o assediador é que fica com ela. Então, ele nunca se sente satisfeito, o possuído, o possesso. Então, ele está sempre defasado, sempre carente. Precisa de alimento, ele está com sede e fome. Então, ele dá, geralmente, no processo do externo, aí, é na parte do cardio chakra que pega a pessoa. Agora, isso acontece mais com homens, com jovens, que as mulheres, às vezes, elas ficam, mas aquilo defasa, não dá para ver. Agora, no homem, não. Ele segura.
E geralmente isso é silencioso. Então, toda vez que vocês verem que uma pessoa está assim como se fosse com um tique, um trejeito, uma mania de colocar a mão esquerda em cima do externo, assim, ó. Observa se ela tem jeito de possesso. Quase sempre tem silêncio nisso. A pessoa é mais silenciosa, está só vendo as coisas, mas mostra assim um abatimento devido ao processo que ela está sendo vampirizada. Então, aí no caso, tem as pessoas que são vampirizadas, tem ele que é o vampirizador e tem o vampirizador titular, que é o assediador. Isso acontece demais. Então, hoje eu estava explicando justamente isso. As possessões interconscienciais silenciosas. Coincidiu. Professor Valdo, Sim. a respeito do dicionário ainda, silenciologia, o professor vai decompondo, né, o dicionário, o verbete do dicionário, e o professor fala a respeito da boca que muito fala é doente. Mas no final, na página 15, o professor diz que mais as falas ensinam mais. O professor poderia explicar como é que o professor fez? Todos precisamos de silêncios e de falas, mas as falas ensinam mais, porque a pessoa explicita, ela fala, o silêncio não fala. Então, o problema nosso é ver o que você faz com o seu silêncio e o que você fala com as suas palavras orais, verbais, faladas, comunicadas. Há silêncios inconvenientes até entre os intermissivistas. Por exemplo, o tertuliano permanentemente calado durante as tertúlias, dia após dia. É aquilo lá, da recomendação. Esse pode ser o silêncio pusilânime ou até antidoador. É aquela pessoa que não quer doar nada, segura tudo. Então, ele é fechadão, mão de vaca. Agora, aqui, ó, eu vou acrescentar ainda um mega pensando, que é o seguinte: tares, falar verdades. Isso é um mega pensando, para chamar a atenção aí do caso, aí no fim eu vou pôr isso. Sim. Com relação ao assunto anterior, né, da possessão, isso é mais fácil devido a determinadas personalidades ou não tem nada a ver? A questão a facilidade de alguém ser mais propício a isso? É a pessoa que é pusilânime, que ela é débil, frágil, fraca, entende? Geralmente é um temperamento desse nível. Então, ela recebe uma canga do assediador que se transforma com o tempo em possessor. Agora, esse tipo de pessoa que é vampirizadora, é muito difícil conviver com esse povo. Você não se sente bem. As pessoas chegam e vê a pessoa e cai fora, não fala nada, não entendeu, tudo porque ela sente que tem alguma coisa que aconteceu com ela, não sabe o quê. Agora, tem gente que sente dor de cabeça, dá enjoo, você está entendendo? Quando chega perto da pessoa. Que ela é um dreno, ela fica drenando todo mundo, fica chupando tudo. E tem como ajudar uma pessoa assim? Sim, é o trabalho aí é arco voltaico, dá um jeito de cortar o plug, sabe? Arranjar uma tesoura e cortar o plug. Sim, mas discretamente, sem a pessoa saber, porque muitas vezes ela não aceita. Não, você né? tem que saber aí, o processo agora é a sua competência. Competência de desassediador ou despossessor. Vocês, quando passar pela segunda dessoma, vão ser despossessor, vão ser desassediador, vão ser exorcista, vão ser, entende? Fazer desobsessão. Pôr na TENEPS resolve? Como é que é? Pôr na TENEPS a pessoa... Não, ajuda, né? Mas é preciso ver, né? Cada caso tem que examinar. Cada caso. Isso aí não é fácil. Agora, quase sempre, os casos que ocorrem mais, que eu já vi na minha vida, é jovem, já no fim da adolescência, às vezes muito querido pela família, tudo isso, às vezes muito simpático. Eu já vi até superdotado assim. Agora, o negócio não é fácil. Outra coisa, a maioria das pessoas são ignorantes sobre essa realidade. Então, ela sofre o processo sem saber nada. Mas, desde professor... o possesso até os outros que são vampirizados. Ninguém viu o que aconteceu. E fica por aquilo. Agora, com o passar do tempo, a pessoa vai ficando isolada, porque ninguém chega perto dela, não sabe por quê. Tem alguma coisa. Professor, Mas é que ali é um dreno.
está chupando o cosmos, sabe? Professor, eu tenho uma colega nova, talvez nem tenha 30 anos ainda, e já está com mal de Parkinson. Isso seria uma situação dessa? Coisa pior do que isso. Eu já vi um cachorro que estava possesso, e ninguém sabia o que era. Eu tirei o possessor da história, o cachorro melhorou. Mas melhorou assim, de uma maneira absurda. Está entendendo? Todo mundo percebeu. Assim, qual a doença desse cachorro? Ele estava assediado. Porque os cachorros, os bichos, principalmente bicho grande, de 4 patas, eles podem ser assediados e criar problema para muita gente. Agora, esse cachorro foi impressionante. Porque a hora que eu tirei, mudou a personalidade do cachorro. Professor, e pode causar o mal de Parkinson? Como é que é? Pode causar o mal de Parkinson? Não, pode causar até a dessoma, né? O que acontece mais, né? Mata a pessoa. É o macro-pecado destrutivo. Mal de Parkinson é coisa à toa. O negócio é... Mas é possessão também, assim, quando é muito cedo, a pessoa pode, com 20 e pouco para 30? Que às vezes era o locus da menor resistência da pessoa. Aquilo, então, piorou, ampliou o processo da comorbidade, entende? Então, a doença aumentou. E a pessoa tinha uma predisposição. Às vezes pode. Aí é preciso ver o problema da idade, condições nesse sentido. Então, é uma série de fatores, tem que ver. Professor, aqui. Retomando essa questão, você comentou hoje de manhã, mas é para recapitular e entender um pouco melhor também. Você explicou a questão com o homem, mas quando acontece com a mulher, acontece também, ou só porque ela já tem uma abertura maior, cardiochakra? Porque ela entra na história como se fosse uma prostituta, ela deixa acontecer. Mas então tem acontece, muitas já prostitutas sem... que são assim. Isso acontece sem nem ela... Ela não percebe, a maioria não percebe nada. Agora, por exemplo, na questão do homem, não, porque às vezes ele para pensar, ele vê que está sofrendo alguma coisa, se queixa para o papai e a mamãe. Ele se questiona um pouco mais sobre isso. É diferente. Tá, entendi. Agora, a mulher nem sempre é assim, porque a mulher, ela já é exibicionista, tem uma opção de coisa, isso aí muda um pouco. Acaba se aproveitando disso? Você está entendendo? A mulher acaba se aproveitando dessa condição? Não, aproveita porque isso aí não é bom. Não é bom. Mas para o exibicionismo. Ela procura superar a situação, melhorar, entendeu? Então ela vê, por exemplo, que ela está sendo repelida, você sabe. Uma das piores coisas que as mulheres reagem, braba, é quando tem alguém que repele, que dá o contra, somente homem. Então, como essas coisas ocorrem com a mulher, ela reage. Então, nem sempre fica tão ruim igual a do homem. Agora, o homem não tem isso. O homem, ele embarca e o negócio vai piorando. Entendi. Obrigada. Posso aproveitar e fazer uma pergunta para você, Ana? Na página 15, em interaciologia, a primeira interação é profundidade e extensão. Se você puder aprofundar um pouquinho mais para mim, por favor. Porque é o seguinte, quando você começa a fazer a dissecção, né, que a definição ali já está, decompor, analisar, identificar, explicitar minuciosamente, né, o conteúdo das vivências parafenomênicas, você já vai entrar no nível de profundidade, que antes de você efetuar a dissecção, você não tinha, certo? E com isso, quando você entra nesse aprofundamento, você vai ver a extensão. Então, você vai ver que o parapsiquismo ele é mais do que aquilo que você tinha. Então, quando você faz uma dissecção, você amplia, certo? E se estende. Ana, oi. Sim, Ana, pode. Na página 14, fatologia, o último item. Na fatologia, Patologia, o último item. A disseção das influências parapsíquicas nas pesquisas exaustivas com o objetivo da escrita do verbete pessoal. Como você trabalha aí? Bom, a minha, eu posso falar quando estava fazendo esse aqui, eu senti na minha parapele várias influências, certo? Inclusive, eu tive que fazer, percebi que estava muito assim, não estava dando conta,
eu fiz o acoplamentário, certo? Então, assim que, vamos dizer assim, sabe, assim, você estava pedindo um fôlego. E eu, com isso, lógico, né? Falei, se não sou boba nem nada, vou quem que dá um help aqui. Aí eu fui fazer o acoplamentário. E, vamos dizer assim, eu não estava errada nessa minha percepção aí. Porque lá no acoplamentário, eu vi as consciências chegando para ser atendida. E elas eram muitas. E tanto que o IPCOM confirmou. Então, quer dizer, não foi um devaneio, não foi nada, porque o acoplamentário permite isso, você ter a vivência e o colega, às vezes, o próprio IPCOM, ele dá um retorno para você e dá aquela confirmação. Então, eu pensei assim, olha, eu não estou tão ruim assim de parapsiquismo, porque eu tive uma ajuda extra lá no acoplamentário, certo? E daí, quando você vê que teu fôlego está naquele limite do teu fôlego, você vai pedir ajuda em algum lugar, e foi o que eu fiz, certo? Mas que deu para me sentir na parapele, assim, deu. E, lógico, também a gente sente também, às vezes, o amparo. Sabe, quando, para mim, assim, um momento, assim, positivo, que eu percebi, assim, do amparo, eu tinha certas dificuldades de entender o conteúdo do fenômeno. Então, às vezes, eu perguntava para o professor Valdo, e ele dava, mas a minha cognição, tanto que eu coloquei aqui, não me permitia, né? Por isso que eu coloquei na frase. Mas eram dificuldades pertinentes. E eu, para mim, quando eu estava fazendo, eu falei assim, porque eu fui estudada aí, lógico, né? Tudo que eu não sabia, eu fui pesquisar. E tanto que eu trouxe aqui, tendo 700 experimentos, itens que você vai aprofundar, você vai fazer essa pesquisa. Aí, quando eu comecei a entender, sabe assim, veio aquele start, sabe? Veio aquilo ali. Aí eu lembrei de uma vivência, pegando o gancho da casuística dele, né? Em que ele viu uma consciência que ela se apresentou para ele com uma pereline, certo? Então, o que a interpretação que ele deu? Que vinha uma frente fria. Então, eu entendi aquela explicação, aquela vivência que ele teve. Então, para mim, foi assim um eureka. Entender mais. Então, essas foi uma das N's mais assim que foram mais marcantes durante a confecção, né, a coleta de dados desse verbete. Mas eu estou aqui com muita, vamos dizer assim, alegria e tudo, né, e agradecida, né, por todas essas experiências, vivências que eu tive. E convidar aí vários colegas aí que estão assim meio sem coragem, né, que vale a pena. Para a patologia, a quarta linha, a autopercepção das particularidades dos ambientes subjacentes à ocorrência do fenômeno parapsíquico. Esse aí, Cris, é o seguinte, você tem, lógico, uma vivência parapsíquica que você guardou na sua memória, certo? Só que você vai num ambiente novo, você vai para um outro lugar, um outro país, e você pode vivenciar aquele mesmo, não é o mesmo fenômeno, só que vai ser o seguinte, vai ser com vivências novas, porque era um lugar novo que você não conhecia. Então, isso vai fazer a diferença daí, que vai trazer essas neovivências. Ana, por favor, aqui. Tá. Oi. Oi. Você poderia, para mim, ampliar um pouquinho no detalhismo na página 15, quando você fala sobre o síndrome da dispersão consciencial, na sindromologia? Bom, isso eu posso falar porque eu sou uma ex-síndrome da dispersão. Porque eu era assim, eu começava várias coisas, certo? Só que eu não dava acabativa. Então, eu estar aqui, o fato de eu estar aqui, apresentando esse verbete, para mim, tem todo o significado da minha ex-dispersão consciencial, porque eu dei a acabativa. Eu não só fiz o verbete, como eu estou aqui defendendo, certo? Então, eu posso dizer que eu sou exemplo vivo que é possível superar. É lógico que eu reconheci que eu tinha síndrome, eu fui procurar ajuda, eu procurei caminhos, eu fui para a consciência terapia, eu fiz laboratório, eu fiz todo um investimento. Então, a pessoa não é que ela identifique que ela tem a síndrome e ela vai assim, achar que num passe de mágica, amanhã ela já vai estar... Não. É todo um investimento que você tem que fazer. Então, cada acabativa que eu dou, por exemplo, eu dou o dicionário do neologismo. Então, a hora que eu pegar também, porque é mais uma auto-vitória, entendeu?
da minha ex-síndrome da dispersão. Então, posso falar. Tá, obrigada. Vivência. Professor, estou vivendo uma relação satisfatória sob o ponto de vista afetivo. Porém, a parte sexual não está boa. Em 6 meses de relação, comecei a perder a libido e não estou conseguindo praticar o ato sexual direito por ausência de vontade. Isso está trazendo problema para a relação. A parceira já percebeu o que está acontecendo. Gostamos muito um do outro. O problema é comigo, não sei como contornar a situação, o que fazer. E qual a sua experiência nesse assunto quanto à resolução de problema de falta de libido entre pessoas que se gostam? Não, a primeira pessoa que você tem que ver é um médico especializado para ver como é que estão os seus Países Baixos. Examinar a situação, porque pode ter alguma coisa por aí afora. Ainda agora que às vezes está fazendo muito calor, a pessoa liga o ar. Isso aí, por exemplo, você está tendo algum problema na hora de fazer xixi? Tudo isso pode estar influindo no processo. Tem que ver o problema aí, muito sério. Vá ao médico e faça exame geral, o mais depressa possível. Isso aí mostra que tem boi na linha. É bom verificar. A verbetógrafa. Em Síndromologia, página 15, poderia explicar a síndrome do oráculo? A síndrome do oráculo vamos dizer assim, ela é atual. Tem muitas pessoas que fazem a consulta e nela a pessoa dá resposta para ela, né? E não é isso. E não é agente da meteorologia, vamos explicar. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa? Não, a síndrome do oráculo é isso mesmo. Tem gente que só fica pensando nas coisas, o que é que vão acontecer, né? Em Sinergismologia, página 15, segunda linha. Poderia comentar o sinergismo, investigação, autoparapsiquismo, autocosmoética? Quando você vai fazer essa dissecção, né, lógico, você vai aprofundar o teu autoparapsiquismo, um dos itens que é bom você fazer um esmiuçamento, um detalhamento, é da tua autocosmoética. Colocando que a cosmoética é o norteador do parapsiquismo sadio, certo? Que a cosmoética é o que aconteça o melhor para todos, e não o processo que daí seria um parapsiquismo patológico, um parapsiquismo assediador, né, que seria só benefício para si. Então, a professora Ana, em Parafatologia, página 14, primeira linha, poderia comentar sobre a aplicação do arco voltaico e a verificação dos percentuais de animismo e parapsiquismo das manifestações pessoais? Eu faço parte da dinâmica, aliás, eu queria agradecer aos colegas que eu participo, faz 6 anos da dinâmica da terça-feira. E nós estamos fazendo uma experimentação, nós fizemos, sobre o arco voltaico. Então, foi um grupo fechado, né, de pessoas que participavam, e nós fazíamos a aplicação do arco em nós mesmos. Então, aquilo dava um retorno e um feedback. E aqui está a apostila, né? E aqui está as anotações dessa dinâmica. Colocando que a partir agora de fevereiro, que o grupo vai retornar, aí vai ser uma dinâmica aberta, nós vamos estar atendendo as outras pessoas, né? Professora Ana, quando aplico o arco voltaico, sinto energia muito densa. Será que eu não estou aplicando corretamente? Olha, o que eu posso dizer é que o grupo fez, que é a vivência que nós fizemos lá. É com muita prática, né? Você, tendo o feedback do outro, do colega, é que você vai, aos poucos, você vai vendo o que é a imaginação, o que é devaneio, o que é uma energia que você interpreta errado, que você não interpretou bem, o que é animismo, que é próprio de você, a tua própria energia, o que é a energia do amparador, vai identificar a sinalética, certo? A pessoa tem que ser insistente. Persistente. Professor, quando estou em lugares públicos, como supermercados ou aglomerados de pessoas, sempre há uma incidência de bocejos sucessivos intensos, tão forte que chego a lacrimejar.
Ocorre que mesmo durante o processo ou depois de passado o evento, eu me sinto bem. Pergunto se isso pode ser assédio, vampirização ou simplesmente doação energética voluntária ou amparada. Poderia falar sobre isso? Não. Tudo indica que não chega a ser vampirização, porque se sente bem depois. Você pode ser mesmo doação energética para melhorar os outros. Agora, é bom verificar isso, porque a gente não pode ser assim o tempo todo. Tem que dominar esse processo, isso tem que tranquilizar. Não pode ficar desse jeito. Agora, esse aqui é para você. Já identifiquei intrusão assediadora durante o sono pelas manhãs. Percebo a pressão e o seno pensentes, mas não consigo reagir e evitar o assédio. A fase de hipnopompia, com baixa lucidez, acaba se estendendo e frequentemente perco a hora de levantar. O que eu poderia fazer para deixar de ser vítima desse assédio manipulador? Há técnicas que posso aplicar? Aí é a técnica do EV, porque o EV vai fazer com que você não deixa mais essa consciência ter influência sobre você. Só que o EV, você tem que fazer um EV potencializador. E você só vai conseguir esse EV potencializador você trabalhando muitos EVs durante o dia. Então, com isso, você vai estar automaticamente já trabalhando e não dando, vamos dizer assim, brecha para essa consciência vir e fazer esse processo todo que está fazendo com você. Professor Valdo, no verbete do DAC, no coronochakrologia, não sei se o senhor já comentou, aquele megapensene conduta, autoconfissão silenciosa. É que no contexto ali o senhor começa a falar da cosmoética, né, e chega em conduta como autoconfissão silenciosa. Onde que está isso aí? No primeiro parágrafo, na página 13, terceira linha de baixo para cima. Conduta. Né? Você quer qual que é? Conduta, autoconfissão silenciosa. O senhor poderia estender um pouco mais o significado? Eu quero ver onde é que está isso. Ah, está aqui. Conduta, autoconfissão silenciosa. Há silêncios heróicos. O problema é o seguinte: uma pessoa, às vezes, pelo modo dela agir, até o modo do histrionismo, a careta, trejeito, caras e bocas, ela mostra, às vezes, uma intenção diferente daquilo que ela fala. Isso tudo é uma confissão silenciosa da conduta que ela tem. Então, isso é que é das coisas que chamam a atenção maior. É quando a pessoa fala uma coisa e age de outro modo, a intenção é outra. Então, ela fala uma coisa, mas a intenção não é aquilo que ela está falando. Então, isso tudo, o silêncio pode mostrar isso caladinho mesmo, a pessoa calada. Então, há silêncios heróicos. Também existe isso. Aqui eu estou dando uma geral de silêncio, né, nesse verbete, para a pessoa entender. Esse da conduta, autoconfissão silenciosa, ficou claro. Agora, o segundo ali do há silêncios heróicos, eu não entendi muito bem ainda. Há silêncios para heróicos. A pessoa pensar, porque às vezes ela está encobrindo alguma coisa para salvar alguém, está calada, está querendo desviar o assunto para outro assunto, para não ter que tocar naquilo. Omissão. E tem tanta coisa nisso. Omissão superavitária, né? Às vezes precisa examinar, né, cada caso. Professor. Sim. Colares, aqui em cima. Se o senhor me permite, argumentum, o senhor colocou autossomatológico. Por que o senhor colocou autossomatológico? Aonde? Argumento, no título do DAC. Sim. O argumento é autossomatológico, sim. Porque silêncio, você olha para o corpo da pessoa, você está de olho nela. O processo é somático. Não seria mental somático, pansenológico? Não, é somático, porque ele é óbvio. Primeiro é a boca. Boca é um troço que você tem debaixo do nariz, esse buraco aí chama boca. Bacana. O senhor no final do primeiro parágrafo introdutório fala sobre força da oratória, retórica e eloquência. Eu queria te fazer um pedido. O senhor fez uma pensata com essas três expressões falando sobre manipulação. O senhor poderia trazer para a gente uma hora aí?
Trazer o quê? Essa pensata, que o senhor fala sobre eloquência, retórica, fazendo um paradoxo com manipulação. Qual que é a pensata? Eu não sei. O senhor fez essa pensata, falou para... Eu vou só te falar algumas coisas. Existe mais ou menos de 100 a 200 coisas que pode ser pensata. Eu vou falar o que uma pensata pode ser. Motete, cantilena, locução, expressão, mote, frase, dito, ditado, definição, verso, fórmula, facécia, tese, pergunta, questão, trecho, interrogação, etimologia, fragmento, comparação, dístico, título, convite, adágio, advertência, gracejo, palavra, preceito, gnoma, monóstico, oxímoro, lema, formulação, inscrição, topos, conceito, exclamação. Tem mais coisa. Eu li algumas, só para você ver. Então, agora, o que você está querendo é isso. Pensata é uma síntese de algum pensamento seu, que você pode interessar para o cosmos sob todos os aspectos. Eu estou dando um exemplo. Agora, eu tenho uma listagem 3 vezes maior do que essa que eu li. Entende? Para ver o que é pensata. Outra coisa, e eu tenho prova disso. Esse dicionário aqui, está falando sobre dicionário de sentenças latinas e gregas. Sentença é pensata. Ele usa todas essas expressões que eu li aqui no dicionário até a página 220. Ele usa se referindo às coisas. Por exemplo, ele fala assim, essa locução aliterante. Veja só, o homem é terrível. Esse Tosi, para mim, é um dos maiores caras de cultura que já escreveu livro na vida moderna. Ele chama Renzo Tosi, esse italiano. Esse dicionário dele, você conhece o dicionário do Tosi, conhece? É o máximo. Esse aí é um dos maiores que tem. Esse cara é fora de série. Esse aí eu quero ver se eu encontro com ele oportunamente. Eu quero te pedir desculpa. Esse tem, sabe, aquele problema que eu chamo vamos dizer, o conjunto das condições. Entende? Não, é mais do que polineuronal. Estou falando é o conjunto do arcabouço dele. Ele é impressionante. Impressionante. A introdução dele aqui é um negócio sofisticadérrimo. Agora, tudo, ele tem uma paciência para fazer dicionário, ele é um doido, né? Total, em matéria de processo de erudição. Precisa de ler. O que é? O senhor vai trazer essa enumeração sobre pensatas naquele curso que o senhor vai dar? Eu estou fazendo eu queria pegar ela depois. Isso aí é por causa do dicionário que eu quero escrever das pensatas. Tá. Eu quero escrever o processo do dicionário das pensatas verponológicas. Na introdução, eu vou fazer a listagem de tudo que uma pensata pode ser, para o povo entender. Que eles acham que pensata é só uma frase, uma sentença. Não é assim. É tudo que a pessoa pensa, é pensar, pois está saindo do pensamento dela. Eu exclamo, ou eu faço uma declaração, ou faço uma interrogação. Pergunta, questionamento, tudo é pensata. Quero te pedir desculpas, sabe por quê? Eu não me expressei direito. O senhor escreveu uma pensata com esses 3 itens que eu apontei, comparando que na Conscienciologia, retórica, eloquência, a manipulação. Sim. Eu tenho interesse nessa pensata. Se o senhor puder trazer uma outra hora, era isso que eu queria te colocar. Se de ver onde é que ela ficou agora. O senhor colocou a metade dela aqui, não colocou o resto. É que tá. Eu vou ver. Se tiver no computador é fácil, porque é só procurar lá. Um segundo pedido, professor. Se eu puder utilizar ela, se o senhor permitir, eu vou te agradecer. Eu estou com algumas pensatas aí. Pode ser que essa dele ainda esteja aí, mas é preciso procurar. Tem 1 centímetro de pensata aqui. 1 centímetro é muita coisa já. São 90. Entende? Professor pode ser então. Deixa eu só terminar com a Ana. Então, Ana, você está falando sobre dissecção parapsíquica, né? Você, tendo estudado esse assunto, você hoje já entende o seu perfil parapsíquico? Olha, até o momento, eu vejo que é a clarividência.
Tá joia. Bacana, das minhas pesquisas, né? Tá joia, obrigado. Um exemplo para compreender as pensatas, não pode ser os 700 experimentos, que seja um exemplo das todos pensatas? Os livros têm pensatas. Mas esse mais, eu acho que esse tem não, mas onde você vai ver pensatas piores são as 200 questões ou 2.000 questões do conscienciograma. Esse chateia. Tudo aquilo é pensata. Agora, ó, desses livrões meus, os 700 não tem 1.584 páginas. O Reurbanizados e o Pacífico tem, eles são maiores. Lá tem mais pensata. Mas são, a segunda que eu posso compreender. Outra coisa, a pensata pode ser 3 palavras, sim, ou pode ser uma página inteira. Depende uma do que é. Uma ideia com toda uma definição, por exemplo. Mas eu acho que os 700 tem variedade de possíveis pensatas. Tem, não, ele tem mais variedade. Nesse sentido. Isso você tem razão. Porque são 700 experimentos, cada experimento desse tem no mínimo 10 linhas de alguma coisa, a maioria tem enumeração. Só aí já são 7.000. Você multiplica por 10, tem 7.000. Olha o tanto de enumeração que tem. Tem umas aí que tem 30 enumerações, 30 itens. Vai pensando. O Walter comentou sobre a possessão em animais. Ela é por seres humanos, né, projetados ou extrafísicos, ou por outros animais também? Essa possessão de animais... Tudo depende do tipo do animal e vamos dizer, a afinidade, o rapport que a pessoa faz. Você sabe que eu fiz experiência disso, porque eu via esses negócios muito sérios, mas eu queria sentir comigo. E os amparadores falaram para eu fazer uma experiência. Eu tentei com os 3 cachorros, não consegui. Depois, eu saí do corpo e consegui fazer com um policial, sabe? Sim. Numa área policial mesmo, lá um negócio brabo, sério. Agora, com esse cachorro, eu só consegui tomar conta dele, fazer a possessão na 3ª investida que eu fiz. Agora, foi impressionante porque eu fiz com que ele corresse, né? Entrei nele e comecei a correr. Eu não corro desde que eu tive infarto, eu evito correr. Mas foi o máximo eu correr com o negócio todo do cachorro. Eu sentia tudo do cachorro, junto com ele. Agora, esse cachorro era um policial enorme, mas muito bom, é daqueles treinados com o cara dele. Agora, ó, o golpe que eu dei, como é que eu fiz? Eu comecei a sair do corpo e ter contato com o chefe dele lá, que era um policial que tomava conta do cachorro, policial. Então, comecei a fazer afinidade com ele, até dominar o cachorro. Você sabe aquele negócio. Qual o telefone do cachorro? Que a gente fala para a mulher, né? Para poder seduzir a mulher, não é isso? É a paquera, é a sedução. Então, eu fiz a mesma coisa com o cachorro, através do homem, que era o soldado, o policial. Aí eu consegui. Agora, no quartel, era um negócio grandão, eu corri com o cachorro de todo jeito. Agora, o que é melhor é o seguinte, eu esperei que o cara fosse lá, ele entrou dentro da casa lá para atender o oficial lá, não sei o quê, e eu então saí com o cachorro. Porque senão ele não ia saber como é que o cachorro começou a correr sem motivo nenhum. Aquilo estava esquisito, e eu não queria chamar atenção para isso. Agora, é impressionante o processo. Realmente você pode dominar um bicho. Pois é, mas o mais comum é os assediadores humanos dominarem os animais ou os assediadores animais? Não, é extrafísica que entra. Os humanos não têm capacidade para isso. Eu nunca vi ninguém que tivesse feito isso. No meu povo todo eu perguntei durante muito tempo quem é que já tinha experiência. Antes de fazer, eu queria saber. Não encontrei ninguém. Consciex humanas que fazem isso? Consciex é que domina o bicho humano. Mas o bicho intrafísico. Ele... entende? Ressomado. Um outro animal, consciex, não vai fazer isso a princípio? Tem. Eu já vi cavalo doido. Tem cavalo que eu já cheguei no Aras e um cavalo intestou comigo. Eu fui olhar, tinha consciex com ele. Consciex humana. Sabe aonde? Aí no Aras, do nosso amigo. Tudo aconteceu. Cavalo assediado. Eu lá, colocando energia naquilo tudo, quando o cavalo investiu contra mim. Eu fui olhar, tinha uma consciência. Sovan, Agora, esse cavalo...
Eu cheguei lá e ainda falei na ocasião lá para o nosso amigo. No interior, é muito comum assim passar aquela boiada, aí de vez em quando um boi sai daquilo, desinveste e sai. Seria um caso de assédio? Não, aí tem que examinar, porque tem muita coisa que é o boi mesmo. Ele está alterado. Professor Valdo. Depende do que é. É o processo genético, a opção de coisa. Tem disso. Professor Valdo, nós tivemos um cachorro aqui no CAE que o professor se lembra que era o China. Lembra aquele cachorrinho? Ah, sim, não. Aquele era pirado. Ah, tá. Aquele era... A cabecinha dele não era boa, coitado. Isso eu vi desde o início, eu falei. Nós já tivemos também vários gatos aí totalmente pirados. Inclusive tinha uma gata linda, que era pirada. Eu falei assim, essa aqui não fica com ela aí não. Ela é perigosa. Você sabe que já houve aquele caso do gato que pulou no pescoço do padre, arranhou o padre, matou ele na hora por causa da carota. Isso tudo o cara ficou doido, o gato ficou doido, tem disso. E outra coisa, não estava com raiva, com nada disso, não. Hidrofobia, não era, não. Era mesmo loucura. Existe isso. Valdo, nessa mesma linha, as consegues têm como dominar uma colmeia de abelhas para fazer um ataque, não? Não, ela pode mexer com as energias para movimentar o processo. Então, ela enfurece a colmeia. Isso aí, então, investe contra os humanos. Mas chegar a conduzir, não? Ela mexe a energia. Assediador faz o seguinte, ele está aí a pessoa, tem muita energia, então ela pega as energias da pessoa e joga na colmeia para piorar. Só com as energias dele, que é mais intencionada, já piora aquilo tudo. As abelhas são sensíveis, então ela, daí a pouco, a hora que uma começa, todo mundo vai atrás. É estouro da colmeia. Existe isso. Essas coisas tem. Professor Valdo, um cachorrex, um cachorro extrafísico, pode assediar um cachorro humano? No caso, um subhumano? Não, geralmente eles não deixam. Isso aí tem a turma, isso que eles chamam de devas, né? Isso aí eles dão um jeito, eles seguram. Eu nunca vi, pelo menos. Agora, o que eu vejo é o seguinte, existem as casas que tem aquela pessoa que teve muito contato, ou que tem muito contato ainda com o processo de bicho. Então, às vezes, tem problemas extrafísicos em torno disso. Eu já vi casos que eu segui e teve uma coisa depois. Eu não estava aí no Brasil, quando eu voltei, perguntei para minha amiga, ela tinha dessomado. E outra coisa, eu perguntei, mas como? Ela não pode ter dessomado, por quê? Que motivo? Ela caiu na escada. Eu falei, não, então não, eles mataram ela. Aquilo foi morte. Agora, eu penso que ali, porque ela era sensível demais, eu já tinha avisado isso para ela. Um dia ela chegou para mim, quando eu vi, tinha uma inscrição na testa junto do nariz. Você está entendendo? De alteração mesmo, gráfica. Eu falei assim, olha, suas energias, a ectoplasmia está funcionando aí de maneira esquisita, você tem que olhar isso. Ela era uma cabeça superdotada, fazia novela para televisão, ela que era a redatora, para você ter uma ideia. E outra coisa, os bichos todos ficavam na casa dela. Eu cheguei lá e comecei a ver os bichos, me concentrei lá, na sala principal, onde ficavam os cachorros dela, gato, aquele negócio, e comecei a ver, e comecei a descrever quem era. Eu fui descrevendo e ela foi falando, esse foi o fulano, morreu há tantos anos, esse outro foi o fulano, morreu tantos anos, eu, pela minha descrição. Agora, quando eu cheguei ao Brasil, ela estava morta, já tinha enterrado ela há muito tempo. Ela foi empurrada na escada, ela morreu na escada. Houve alguma coisa, ela não tinha nada disso. Essa moça, eu fiquei conhecendo através do Chico, que era muito amiga dela, ela ficou muito minha amiga, aí que eu me interessei em visitar a casa dela, em Belo Horizonte, com calma, e vi que a casa dela era igual à nossa, quer dizer, um local de assistência para bicho, gente, consciência, o diabo a quatro, assediador, baratrosferenses, tudo que pensar. Por isso que lá em casa a gente chama que é a base cat, quer dizer, a base dos gatos, é o gatil, entende? Nesse caso, a zoectoplasmia foi utilizada pelos assediadores para derrubá-la. Né? E outra coisa, ela já estava assim que eu falei com ela, disse, olha, isso é um aviso, isso é acidente de percurso. A hora que ela chegou, tinha uma inscrição na testa com o nariz. Agora, dessas inscrições estranhas, aquela da antiguidade, é o estigmatismo. Só para reforçar. É brabo. O senhor falou então que um cão, mesmo que seja doido, que dessomou,
não vai assediar outro cão na casa. Isso não vai acontecer Não, a princípio. geralmente não tem isso. Agora, eles aparecem para ficar junto. É o caso daquela dona lá, do cara milionário, lá do Central Park, que eu entrei lá e, na hora lá, ela arranjou um quarto para a gente atender na energia, pessoa por pessoa. Tudo gente granfina, socialite, lá de New York, do Wall Street, etc. Então, eu abri a porta, a pessoa que estava comigo saía, entrava outra. Lá pelas tantas, então, eu abro a porta para a pessoa sair, ela entra e entram 3 cachorros. Aí eu falo, mas que coisa, 3 cachorros, esse aqui ainda não tinha visto. Ela falou assim, Valdo, aqui em casa só tem 2. Não, mas tem esse outro aqui. Aí eu fui descrever, aí ela começou a chorar lá. Nem deu para atender a mulher. Era o cachorro, que era o mais querido dela, que tinha dessomado há algum tempo aí atrás. Então, eu vi tudo lá dentro, em cima do lance, sem saber nada. Não sabia de nada desse negócio da vida de cachorro. Como é que é? Só para fechar, então, nesse caso, quando tem muitos animais na casa e há muitas dessomas, eles já podem acumular extrafisicamente, gerando uma energia também gravitante. Pode, mas agora o processo é que, às vezes, tem gente com muito ectoplasma. Então, por exemplo, tem aquele caso meu, do restaurante, que todo mundo começou a fazer chacota a meu respeito. E nós chegamos no restaurante e o Wagner Alegreto estava lá comigo, tinha vários lá. Então a gente está procurando uma mesa, um negócio todo. Eu falei assim, gente, mas que beleza de cachorro esse, hein? Eu falei assim, Valdo, o que é isso? Está falando em cachorro aqui dentro do restaurante? Que bobagem. Mas vocês não estão vendo o cachorro aí? Ninguém estava vendo. Daí a pouco o cachorro sumiu na frente. Agora, um cachorrão, era um São Bernardo dentro do restaurante. Eu fiquei com aquela cara de pateta. Eu falei assim, gente, eu pensei que era só a amante do homem, agora eu preciso ter cuidado com o cachorro, é a última. Você sabe aquele negócio da amante do cara, né? Eu comecei a falar e falar bem, e a mulher estava presente, a esposa do cara, e eu pensando que a mulher dele era amante, porque via a aura, os negócios, tudo. Errei totalmente. Aí quando eu fui afastando lá do negócio, saindo, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Valdo, você não sabia desse caso? Isso aí é um perigo. Eu falei assim, como é que eu vou saber? Ninguém me falou nada, eu não estou sabendo de nada. Eu vi, foi a afinidade. A afinidade do cara com a amante era maior do que com a esposa. O que eu tenho que ver com isso? Agora, eu vi, foi para a energia que está aí, está tudo junto. Como é que eu vou saber quem é a esposa do cara? Eu não sabia nada. Agora, me perguntaram, eu fui falando com a maior inocência. Deu um gado danado. Você está entendendo? Aí eu falei assim, não, eu erro muito nas minhas clarividências. Isso é para a mulher do cara, né? Depois. Que chegou lá, um lenço na mão. Tá? Professor. Agora, às vezes, aquilo eu fui pensar depois, para mim, foi os aparadores que fizeram aquilo. Mas eu não quis falar nada, que era questão, eles achavam que eu estava me defendendo, que eu estaria me defendendo se fosse falar. Mas que foi para liquidar o negócio. Sabe por quê? Aquilo envolvia filho de um lado e do outro. As 2 mulheres tinham filhos, e filhos menores. Então, tinha que tomar uma providência ali, sei lá. Parece que o que eu falei depois acertou alguma coisa. Melhorou. Agora, o negócio é sempre, a gente tem que ver nesses casos, é o processo de filho. Dá para dizer que um estádio de futebol lotado é um paraíso de assediadores, professor? Aonde? Um estádio de futebol. Sim. O que tem acontece um lugar lá que é dentro? pior. Tem um lugar que é pior. Sabe? Turf. Sweepstake. A hora que vem aquele negócio que os caras começam a falar bem, vai, maravilhosa, isso, e aqui, daí a pouco ele começa a xingar filho disso, filho daquilo, que a pessoa, o cavalo não foi para frente. Aquele ambiente lá de energia é terrível, esse da torcida. Esse é bravo. É um dos piores que tem, é turf, corrida de cavalo. Abre o olho com isso. Todo mundo aí que for melhorar mais o processo de parapsiquismo, cuidado em corrida de cavalo, não é fácil. E é um dos piores lugares que tem. Esses eventos de lutas marciais que estão disseminando. Isso tudo aí tem muito assédio. Por isso que os caras às vezes morrem na hora. Você já viu, né? Quantos caras já morreram no ringue de boxe? Morre na hora, cai lá duro.
Mas tem muita gente que parou de brigar na rua e está brigando profissionalmente, né? Está usando isso como uma profissão. Não, mas eles estão acostumados com isso, né? Então, essa turma de jiu-jitsu é a turma da família Grace, são especializados. Ana. Terrível. Ana. A verbetógrafa. Poderia nos esclarecer sobre a influência dos veículos holossomáticos, principalmente do soma e do mental soma, na dissecção parapsíquica? Começando pelo soma, você tem que fazer um check-up, você tem que estar em dias com a sua, vamos dizer assim, com a sua secagem mesmo do soma, com os seus exames, de acordo com a sua idade, né, consultar. Você tem que estar em dia com o seu soma. Lógico que isso vai refletir no teu outro processo. Professora Ana, em sua opinião, a dissecção parapsíquica pode ser trabalhada antes de uma viagem de pesquisa? Em caso afirmativo, como isso acontece? A dissecção ela é importante você analisar em todos os ambientes que você for, seja no ambiente da tua casa, seja no ambiente de uma viagem, porque às vezes numa viagem você vai encontrar aquilo que eu já coloquei aqui, uma neovivência, porque é um ambiente que você vai se deparar com coisas novas. Então, com isso, às vezes, pode detectar um bagulho energético, uma outra pessoa, do ambiente, do próprio ambiente, que isso vai fazer um somatório para você. Professor, quando a verdade dos fatos produzir consequências mais desastrosas do que a mentira ou a omissão, ela ainda deve ser dita? Nesse caso, qual seria a atitude cosmoética? Não, você só deve entrar nisso se vai ser mais benefício para maior número de pessoas. E ver, na fritada dos ovos, o que tem mais vantagem? É falar ou silenciar? Aí tem que ver cada caso. Professor, estou no meu 6º mês de TENEPS. Nunca fiz TENEPS fora da minha base física. Gostaria que comentasse se a TENEP pode ser realizada durante minhas férias e como conduta exceção em outro local, outra cidade, num quarto de hotel ou pousada, por exemplo. É lógico que pode. Agora, você vê se você escuta seu amparador, aonde você vai fazer, que hora, de que modo que é. Mas agora, a gente não deve interromper o trabalho da TENEP, deve seguir isso em frente. Professor, gostaria de saber se a Central Extrafísica do Amor Puro, ontem, durante a TENEP, me ocorreu esse nome e, ao mesmo tempo, senti algo muito agradável. Não, isso é processo romântico. Existe a Central Extrafísica da Verdade, que é pior do que o amor puro. Né? Verdade, essa é a braba. Ana. É a mega fraternidade Ana. pura. Aqui no B, por favor. Ele está aqui, faz horas que ele quer. Vamos dar o colega aqui. Em fatologia... É muito importante isso. Você escutar. O parapsiquismo é diferente. Em fatologia, na 2ª linha e na 3ª, né? A decomposição das inter-relações interdisciplinares e também depois a dissecção prioritária das realidades perceptivas. Você poderia aprofundar, por favor? Sim, então vamos começar para a decomposição. Você tem à frente aqui a interdisciplinologia, certo? Na página 16. Então, aqui, a autopesquisologia, elas estão todas interligadas, certo? A autopesquisologia, né, porque é a especialidade do verbete, com a dissexologia, elas estão interligadas. Só que, para você fazer a dissexologia, você primeiro vai ter que pesquisar você mesmo, certo? Fazer que eu coloquei, por exemplo, os sinais da sinalética, certo? Que é uma coisa. Você vai ter que pesquisar você, os teus sinais. Eu falei, tipo assim, uma coceirinha, um formigamento, certo? Então, você vai ter que pesquisar você. Mas há uma inter-relação entre elas. E isso que é importante. Mas você vai pesquisar uma, depois vai pesquisar outra, e depois você vai ver, vamos dizer assim, o terceiro passo, que seria a inter-relação entre elas. E foi por isso que você optou pela autopesquisiologia como a especialidade. Isso, com a especialidade. Eu tinha colocado outra, mas aí depois, como eu fui percebendo que até, inclusive comigo mesma, né, foi desencadeando, então por isso que eu coloquei a autopesquisologia. Entendi. E essa segunda aqui, a dissecção prioritária das realidades perceptivas. Porque é o seguinte, quando você vai fazer essa análise, essa identificação, explicitação minuciosa,
você vai colher várias variáveis ali, né? E você vai ter que ver qual que é o prioritário naquele momento, naquele contexto, certo? E tem outros que, vamos dizer assim, vai ficar para segundo ou terceiro dessa análise que você fez. Entendi. E só mais uma pergunta da tematologia. Por que você escolheu o tema neutro? Não homeostático, por exemplo? Neutro, porque o parapsiquismo ele pode ser patológico, né? Mas a dissecção, ela é autopesquisa, né? Ela pode ser tanto positiva como negativa. É uma pesquisa. Você pode pesquisar vamos dizer assim, um traço teu. Fazer a dissecção do possessor. Exatamente aí. Entendi. Isso. É neutra, né? Entendi. Porque Obrigado. Tanto patológico como... Obrigado. Ana, aqui no B, aqui em cima, sim, por favor, página 14, fatologia, 9ª linha. Não sei se você já falou a respeito. A anatomização da atuação do psicossoma na investigação parapsíquica. O que seria essa anatomização? Porque o psicossoma, ele é muito atuante ainda no nosso nível evolutivo, certo? Então, quando você vai fazer pesquisa, você não pode esquecer dele. Inclusive, porque aí vai entrar a emoção, você pode ficar exacerbada. Eu vi uma consciência, aquela consciência lá, o serenão, certo? E não é nada disso, certo? Então, você exagerou, você entrou, o psicossoma teu ali. Tá? Então, nesse sentido que você tem que esmiuçar teu psicossoma para ver o que tem ali, para você caminhar para o mental soma, né? Anatomização e dissecção é mais ou menos a mesma coisa. Ok. Nesse sentido, você chegou a fazer uma coletânea de reações, ou anotar algumas das reações que você vivenciou nesse processo? Não? Sim. Inclusive aqui, olha, por isso que eu agradeci muito esse programa aqui, autoenergometria, porque ele coloca aqui, olha, as emoções. Você vai investigar as suas emoções. Okay. Então, por isso que eu levei em conta essa planilha aqui, olha, antes, durante e depois. Porque antes de você participar, você poderia estar com um tipo de emoção. Daí, durante, ser trabalhado essa emoção durante aquela vivência. E daí, depois, limpar. Certo? Então, ele entra os pensamentos também, né? Que se for analisar, às vezes você tem que analisar teu pensamento, o conteúdo emocional nele, certo? E como é que a gente tem acesso a esse material? Porque é um material interessante, você fazer essa coletânea do antes, durante e depois. Sim, é você participando, né? Entendi. Da apostila da conscienciometrologia. Tá, ok, obrigada. Ana, aproveitando, na fatologia também, na penúltima e última linhas, a dissecção das influências parapsíquicas nas pesquisas exaustivas com o objetivo da escrita do verbete pessoal. Teria como você aprofundar e também citar técnicas de dissecção e citar exemplo de influências na escrita do seu verbete? Olha, eu coloquei a minha vivência, que teve um momento em que eu senti toda a pressão das consciências, certo? Naquele momento ali, era aquela pressão mesmo, via a turma assim e vinha assim, sabe? Tipo assim, via ideias para desistir, um exemplo assim, né? Vai, desista disso, não faça mais, certo? Aí, só que quando eu identifiquei, que comecei a perceber isso aí eu tomava uma posição, eu me posicionava. Não, eu vou fazer, eu vou dar acabativa, isso aí vai terminar, eu vou fazer a apresentação, certo? Você tem que se posicionar, porque não adianta você perceber a influência e você ficar ali, estou sendo influenciada, mas não tomar atitude nenhuma. E outra coisa que eu fiz também foi efetiva, que foi fazer o acoplamentário. Que daí lá também confirmou aquela minha percepção ali da pressão das consciências. Que foi quando eu vi todas as consciências chegando para ser tratada, e o IPCOM confirmou. Então, o acoplamentário também, como eu já coloquei, tem essa vantagem. Há uma confirmação, não só das pessoas que estão participando, como do próprio IPCOM. Obrigada. Na técnica de 5 horas, além do silêncio, a gente tem também a não escrita, né? Isso é para ampliar mais ainda o silêncio íntimo, para eliminar ao máximo os ruídos pensênicos emitidos por nós. Essa seria
a grande objetivo de não escrever também na técnica de autorreflexão de 5 horas? Aí depende do temperamento da pessoa, né? Ela que tem que ver como é, pelo estilo dela, a tendência, o temperamento, como é que ela reage com as coisas. Tem gente, por exemplo, que precisa de mais isolamento, tem outras que precisam menos. Aí depende da pessoa. Agora, o ideal é a pessoa procurar fixar no megafoco daquela meta, aquele conceito, aquela ideia, entendeu? O que ela quer desmembrar daquilo, ou fazer, entrar em mais detalhes, ver o arcabouço, a estrutura, a organização daquilo, e expandir. Então, isso depende dela. Porque, Tem gente que, às vezes, precisa escrever. Pois é, eu já fiz a técnica e acabei fazendo escrevendo, né? Mas eu vou fazer a técnica agora sem escrever, para poder perceber a diferença. Faz as duas coisas, deixa o material de lado e começa a pensar sem escrever. Agora, veja como é que está a sua memória. Se você é capaz de ir acumulando as ideias de tudo que você pensou e depois você lembrar para escrever tudo uma vez a hora que acabar 5 horas. A maioria não aguenta. A maioria vai perder, vai esbanjar, vai desperdiçar, entendeu? Então, e outra coisa, aquilo prejudica a pessoa a pensar. Então, depende do temperamento, é que eu falei, aí é difícil de estipular uma coisa que seja geral para todos. Pois é, o ideal da técnica seria que a pessoa pudesse reter esse conhecimento. O ideal da técnica é a pessoa fazer várias vezes até ela dominar tudo no estilo dela. Ok. É isso que eu recomendo para todo mundo. Outra coisa, a técnica, ela é muito melhor, de melhores resultados do que tudo que eu tenho falado até agora. A técnica, como está no verbete, é sem escrever. Então, sem escrever. Esse é o ideal, concorda comigo? Se não fosse ideal, ele não teria colocado no verbete. Só que, assim, pessoalmente eu já fiz, eu não tenho condição de fazer, porque eu ficaria tensa demais sem... Pois é. Então, eu escrevo. Agora, qual é o problema? Sabe por que é bom fazer sem escrever desde o início? Para a pessoa ver as rasuras e lacunas que ela tem na memória. Isso ajuda demais. Ela aí vai endireitar o corpo a respeito de memória. A maioria, gente, é muita lacuna mnemônica que a pessoa tem. É muito mais do que a gente pensa. Eu não entendi. Na hora, ela vai ver essa lacuna quando? Na hora que ela vai tentar rememorar e não vai conseguir? Na hora que ela tentar rememorar, não rememora nem 1/3 daquilo que ela pensou. Foi tudo embora. Se tivesse um jeito de gravar o que a pessoa pensa, mas ainda não tem. Ainda não tem, ainda. Mas já pode ser que a turma do computador está crítica. Brain Computer Interface já ajuda nisso. Já existem sistemas de Brain Computer Interface. Agora, o que eu penso é o seguinte, a pessoa tem que fazer mais vezes e ver qual é o método que ela se adaptou melhor. Ela aí vai longe. Se a pessoa tiver paciência com isso, ela vai longe. Porque, gente, 5 horas não é de brincar, né? 5 horas não é fácil, é muito tempo. Sabe que... Se você for pensar, não é fácil. É de propósito isso tudo. Mas... Tudo é feito de caso pensado. Para mim, anotando, 5 horas foi rápido. Anotando. Né? Eu quero ver agora 5 horas sem anotar nada. Você tem uma tendência de concentração. Então, é preciso ver. Se você concentrar no negócio errado, você está perdido. Você vai aumentar as besteiras. Não, mas, pois é, eu quero fazer... Você tem tendência de concentração. Você sabe por que eu falo que ele tem a tendência de concentração? Devido ao problema dele fixar, ele não sai de certo ponto. Todo mundo já passou, ele não está lá. Isso é concentração. Então, você tem que ver o seu temperamento. A hora que eu estou falando temperamento, então é a sua cara. Você devia seu temperamento, como é que funciona com isso. Agora, faz uma sem anotar nada. Depois, qualquer coisa, você me xinga. Não vai xingar ninguém, não. Qualquer coisa, me xinga. Não, vou fazer assim. Entendeu? Aquilo que você não lembrar vai ficar danado da vida. Perdi todo o meu pensamento. Joguei tudo no buraco. Agora, a técnica é o seguinte. Você olha o que é importante e fixa a palavra-chave daquele trecho dos seus pensamentos. A palavra-chave.
e guarda. Então, por exemplo, você guarda lá, goiaba, depois, balanço, depois, automóvel. Então, são todos negócios que você pensou. Pensa bem. Pega uma palavra-chave, que aí você não vai esquecer tão fácil. Agora, se a sua memória for fraca, mesmo assim vai tudo por água abaixo, você perde tudo. A minha memória não é ruim, ela é razoavelmente boa, né? Sei, mas agora faz a experiência para ver, para testar a sua memória. Vou fazer sim. Depois você me fala o resultado. Agora, ó, bastante autocrítica. Não, com certeza. Ok. A maioria roda com o processo da memória. Maioria. A maioria que está aí. Quem não está habituado com isso, roda. 5 horas não é de brincar. É de propósito. Não é fácil. O que você vai fazer com você durante 5 horas? Tem pessoa que fica 5 minutos sem ter alguma coisa ou com alguém, já se sente mal. Agora, 5 horas. Valdo, o ideal dessas 5 horas é só refletir ou pode anotar? Não, o ideal é começar sem anotação do jeito que a técnica é ensinada. Agora, dependendo do seu temperamento, se apela. Começa depois a fazer uma meia técnica adaptada a você, até ver o encaminhamento que você vai. Aham. Agora, vai chegar a um certo ponto, se você insistir, mesmo anotando, mais tarde você vai deixar a anotação. Você vai conseguir resistir ao processo. O ideal é caminhar para a reflexão. Vai melhorar o seu problema de retenção. A técnica de retenção. A minha dificuldade é essa, em reter, por isso que eu anoto. Pois é, não. Não perco. Mas é que se você insistir com as 5 horas, lá pelas tantas, você vai ver onde é que você claudicou, onde é que você derrapou, o núcleo, onde é que você escorregou. Aquilo vai melhorando e você não precisa anotar. Agora, realmente, a técnica eu é sou muito capaz boa. de ficar aí um dia inteiro sem anotar nada. No fim do dia, eu posso escrever páginas de tudo que eu pensei. Joia. Mas agora, eu não posso, não assino embaixo, que eu vou lembrar de tudo. Não. Sempre vai ter algum lápis. Quer dizer, mesmo fazendo com caneta, vai ter lápis depois. É o lapso. Isso é inevitável. Bacana. Faltou lápis. Sim. Alô, eu observei que logo me chamou a atenção, quando você fala na sinonimologia, que eu não vi a palavra análise. Mas aí, qual foi a surpresa? Quando analisar. O primeiro princípio da análise. Então, isso aí foi a propósito ou foi mera coincidência? Foi mera coincidência. Mas analisar aqui, olha, da definição está aqui, olha, por isso que eu já estou... Sim, tem na definição. Isso, mas decompor, analisar, identificar, explicitar. No sinônimo você usou outras palavras que não análise, que é o mesmo. Sim. E aí completou com o princípio. Muito bem. É que a Rosa está colocando aqui, é um item, né, da dissecção. Ana. Sim. Durante a escrita deste verbete, na dissecação do seu parapsiquismo, você teve a oportunidade de fazer uma análise dos fenômenos parapsíquicos e pensar o mais importante para você? Olha, Luci, você foi bem no âmago da minha autopesquisa. Porque o verbete, eu comecei ele e eu ficava só na parte, vamos dizer assim, teórica da pesquisa do coletar dados, né? E eu vi que aquilo, eu ficava meio que, uma espécie assim, não ia para frente, não deslanchava. Aí eu comecei a fazer uma autorreflexão, uma autopesquisologia comigo mesmo, de todo o parapsiquismo desde quando eu era criança. E eu fui indo, sabe? Eu fiz, vamos dizer assim, eu acessei a minha holomemória parapsíquica. Desde quando eu era criança, eu tive retrocognição, certo? Eu já tive
a assistência na hora da dessoma. E eu fui fazendo assim, o professor Val estava falando da memória, foi isso que eu fui fazendo. Eu fui fazendo um levantamento, certo, de toda a minha vida e de todos os fenômenos parapsíquicos que aconteceram comigo. Isso, para mim, foi o mais enriquecedor de fazer com relação ao verbete. Porque eu tive vivências parapsíquicas que eu não dava valor. Porque eu ficava assim, é positiva ou não é positiva? Aí é que eu comecei a analisar a cosmoética que eu coloquei aqui, que na ocasião, depois fazendo essa análise, eu vi assim, que era o que aconteceu melhor para todos. Então, foi um parapsiquismo sadio, foi um parapsiquismo saudável. O próprio professor Valdo, quero agradecer, porque muitas vezes eu tinha dúvida com alguma coisa, eu ia lá, na quarta-feira, lá para ele, falava, e aquilo realmente se confirmava, que nem no processo da dessoma de uma pessoa ligada ao meu grupo Karma, que eu percebia que eu tinha que ir para lá para ajudar na assistência, era pessoalmente, porque eu sempre já ajudava na distância, e aquilo realmente se confirmou, todo o que vinha. Então, para mim, eu só tenho que agradecer ter feito esse verbete aqui, certo? Porque ele me ajudou demais. Hoje, a minha visão do meu parapsiquismo é outra, certo? Da tua maturidade parapsíquica. Isso. Parabéns pelo verbete e pela maturidade. Obrigada, Luci. E agradecer também aos colegas, né? Porque quando você tem uma vivência, só você, que nem teve uma ocasião, só colocando a sapatuística, assim, num ônibus, né? Porque eu viajava muito, meu companheiro, né, não morava aqui, então eu tinha que fazer muito. E teve uma situação em que eu comecei a fazer clarividência com o menino e eu comecei a ver as consciências nele, certo? Aí aquilo impactou, porque não estava escuro, era no claro, entendeu? Com uma criança. Falei assim, mas... E eu estava vendo, estava acontecendo. Aí, o que aconteceu? Com isso, eu valorizei muito mais os meus colegas de dinâmica, os meus colegas de complementário, os meus colegas aqui, de qualquer curso que eu faça. Você valoriza, você dá muito mais valor para eles. Porque você está tendo, e daí você tem aquele feedback, se é ou se não é, porque às vezes você fica na dúvida mesmo, né? Então, é um agradecimento público aqui para todos os meus colegas aqui. Silêncio, professor Valdo. Você tem que começar a fazer reflexão de 5 horas para fazer o curso, né? Estão te cantando para um curso, você não pode deixar isso. Eu estou vendo que é... Tem que levar isso a Eu sério, recebi muita né? assistência. Isso é um fato para mim. Tem que pensar nisso. O que é? Na técnica da imobilidade física Vigio, existe um maior detalhamento, porque você não procura nem se mexer, né? Você vai ficar se auscultando ao máximo, para evitar o máximo de ruído. A inércia total. E a cabeça agitada totalmente. Porque me parece que o foco da técnica de imobilidade física Vigio é a autopercepção. É a autopercepção do soma. Somática. É você dominar o corpo humano. E a meta das 5 horas é a reflexão em si naquela temática. Interno. É outra coisa. A dissecção daquela temática. Agora, veja, quem faz lá e passa bem na imobilidade física Vigio vai ter mais facilidade e predisposição para fazer a técnica das 5 horas. Quem não se sai bem lá na imobilidade física Vigio não deve fazer a técnica das 5 horas. Isso é bobagem, vai perder tempo. A pessoa não está pronta para isso. Essa que é a diferença. Você está entendendo? Se uma pessoa não domina o corpo, como é que ela vai dominar os pensamentos? Bobagem, besteira. Pensa bem. Um cara que fuma não deve fazer nenhuma das duas técnicas. Entende? Nós temos que ser realistas com as coisas, senão como é que nós vamos conhecer os outros? Tem que falar a verdade, são os fatos, não adianta. E outra coisa, não adianta querer fazer negocinho, acertar isso aí, dar o desconto. Né? Não, mas dá um desconto para mim, não existe isso. Ou faz, ou não faz, desista.
Tem tanta coisa para fazer na vida, vai pescar. Tem gente que fala, não, eu fico aqui, eu vou pescar. Fala assim, então vai pescar. Pescar, pensa bem. Fala assim, você não tem pena dos peixes, não? Agora, então, Ana, nós esperamos mais uma porção de verbete. Tem alguns seus que já estão encaminhados? Tenho. Nós estamos esperando, já. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 51 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais e 31 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Tony, autenticidade consciencial, Cíntia, palestras gratuitas e IPC, Laura, reciclagem das posturas monárquicas, Lourdes, semana de escrita. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los para o curso Autenticidade Consciencial, que vai acontecer no CAEC no dia 26 e 27 agora de janeiro. E a ideia desse curso é criar um ambiente pedagógico de transparência, de glasnost, para que o aluno possa aprofundar a intra-autenticidade, quer dizer, a autenticidade dela com ela mesma, e também a autenticidade dela perante os demais colegas do curso, a inter-autenticidade. E também nós faremos um trabalho com campo de energia e com os laboratórios para que os alunos possam trabalhar com a autenticidade perante os amparadores, perante a Equipex. Então, esse curso ele é aberto a todos, sem pré-requisito, as pessoas também, os teletertulianos, estão convidados a participar no dia 26 e 27 de janeiro aqui no CAEC. Obrigado. Boa tarde. O IPC Foz do Iguaçu convida a todos para participarem das palestras gratuitas, que esse ano ocorrerão todas as quintas-feiras, das 19 horas às 21 horas. Nessa quinta, dia 10, a palestra será com o tema Paz e Universalismo. Lembramos que as palestras gratuitas não possuem pré-requisito, ou seja, todos os interessados podem participar. O IPC está localizado na Rua Rui Barbosa, número 820, sala 804, lá no centro. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar-les nesta próxima sexta-feira, dia 11 de janeiro, ao curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, terceira edição. Nós já escutamos muitas vezes o professor Valdo falar que 90% das pessoas que têm curso intermissivo, elas provêm da monarquia ou provêm do clero. Então, as pessoas que se dêem por aludidas têm esta oportunidade de, primeiramente, aprofundar mais no contexto histórico da monarquia e depois também de fazer um levantamento desses traços monárquicos, fardos, que podem ainda estar se manifestando em nós. Uma das aulas, que é a minha aula, com o título Análise e Autoenfrentamento do Temperamento Monárquico, pretende avaliar e fazer assim um levantamento destes traços fardos, mostrando casuísticas dentro da monarquia, por exemplo, a arrogância, como é que essa arrogância se dava, por exemplo, em algumas posturas monárquicas, e como é que hoje essa manifestação a gente pode mostrar também na CCI. Eu me coloco como cobaia, principalmente nessa aula, e tento fazer essa reciclagem junto com vocês. Estão convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Faltam apenas 3 dias para o início da Semana da Escrita, que ocorrerá de 11 a 20 de janeiro. Então, na próxima sexta-feira, já teremos o acoplamentário com os seguintes epicons autores, Moacir Gonçalves e Kátia Aracaki. Esse acoplamentário é temático de escrita conscienciológica. Em seguida, teremos imersão na escrita de 14 a 18 de janeiro, o painel Livro Aberto no dia 19 de janeiro, sábado, e a conclusão do curso com o curso avançado do professor Valdo, curso avançado de redação conscienciológica. Isto será no domingo, dia 20 de janeiro. As informações e inscrições encontram-se na recepção do CAEC e mesmo no telefone 3525-2652. Obrigada. O verbete da manhã é intermissivista obnubilado.
especialidade para patologia. Autora Bárbara Maia, a professora Bárbara Maia. Obrigada e boa tarde a todos.